2025 está praticamente no fim e falta apenas alguns dias para iniciarmos 2026 e eu tenho certeza que, assim como eu, você é daquele tipo de pessoa que no final do ano faz aquele monte de promessas para o ano vindouro e aí quando chega no final daquele ano você descobre que nem metade daquilo que você planejou se concretizou. Mas calma, sem julgamentos. Faz anos também que eu estou me prometendo jogar aquele jogo lacrado do PlayStation 4 que eu comprei em 2015, então vocês não estão sozinhos nessa. Mas há uma promessa que eu tenho feito para mim mesmo e eu tenho me forçado a cumpri-la todo ano e tem sido muito benéfica para mim, que é o ato da leitura. E nesse finalzinho de ano eu já montei a minha lista com os 12 livros que eu vou ler durante o ano, o que dá praticamente um livro por mês e também um cronograma de leitura totalmente factual com a realidade da minha rotina. E isso é muito importante. Não adianta você fazer metas mirabolantes achando que você pode ler tudo, que vai dar tempo de você ler tudo, sendo que você tem uma rotina para exercer. Então você tem que montar um cronograma para você de leitura baseado naquilo que você consegue, no tempo que você tem disponível para fazer essa leitura. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesse vídeo. Eu gostaria de mostrar para vocês a lista dos 12 livros que eu escolhi, as estratégias que eu vou traçar para conseguir lê-los durante o ano, mas eu também gostaria depois de saber mais de vocês, das estratégias que vocês vão traçar e daquilo que vocês têm de planejamento para conseguir ler uma certa quantidade de livros em 2026. Meu nome é Gustavo, seja bem-vindo ao canal Entre Capas e vamos dar uma olhada quais são esses livros que eu escolhi depois da vinheta. E o primeiro livro da lista é O Cavaleiro dos Sete Reinos, do George Martin. E para quem é da nerdosfera aí, tá muito óbvio do porquê eu vou ler esse livro primeiro, né? Mas para quem não tá ligado, o Cavaleiro dos Sete Reinos terá uma série que estreará no dia 18 de janeiro de 2026. E eu escolhi ler esse livro porque é o seguinte: primeiro, eu não peguei a leitura do Game of Thrones na época que a série estava bombando e também perdi o timing de Casa do Dragão. Então, assim, para fazer diferente dessa vez, eu quero estar lendo primeiramente uma obra do Martin, né, e depois fazendo comparação com a série. Então eu quero já estar inteirado antes dos acontecimentos da série. Então, assim, eu não preciso ler esse livro com muita rapidez, porque se a gente for parar para pensar como é o modus operandi da HBO, a HBO, ela lança geralmente os dois primeiros episódios na data de lançamento da série, né? E aí ela vai lançando cada episódio semanalmente. Então, se for se basear aí no histórico da série da HBO, muito provavelmente Cavaleiro dos Sete Reinos vai terminar com 8 ou 10 episódios. Então vai terminar lá pro final de fevereiro, né? Ou começo de março, então muito provavelmente eu já vou ter lido esse livro, então eu vou estar sabendo aí todos os acontecimentos antes mesmo do término da série, assim eu imagino. Quanto ao livro, eu nunca tinha visto um acabamento desse. Ele é diferente de todas as capas que saíram aqui no Brasil dos livros do Martin, né? Ele é uma edição especial, mas eu não cheguei a ver em nenhum lugar para comprar a edição comum. Então, assim, é diferentão. E aí, assim que eu terminar essa primeira leitura aqui, já vai ter resenha no canal. O segundo livro da minha lista é Sob a Redoma, de Stephen King. E eu confesso para vocês que eu comecei a ler esse livro em agosto, mas esse livro ainda não me desceu. Eu tenho uma estratégia que pode funcionar para você também. Quando eu tô achando o livro muito chato e eu vejo que eu não vou conseguir terminá-lo, pelo menos por enquanto, inclusive, ó, tô até com o marcador de páginas aqui, ó, onde eu parei mordido pela minha cachorrinha, eu rapidamente substituo o livro. Eu pego geralmente um livro menor, né, para que eu consiga manter os 12 livros durante um ano. E Sob a Redoma é um livro que eu comecei a ler em agosto desse ano. E é um livro assim que realmente para mim está sendo muito difícil de ler. Mas como eu sou daquelas pessoas persistentes que quando compra gasta dinheiro com livro, eu quero aproveitar totalmente o material, então eu joguei ele para esse ano de 2026 e como eu já estou a 1/3 do livro, eu vou tentar lê-lo. 2025 foi o ano que eu tirei para conhecer a fundo o Stephen King, né? Tanto que eu peguei aí dos meus 12 livros de 2025, 7
eram livros do Stephen King. E confesso para vocês que Salem é o único que eu achei extraordinário. O resto, assim, foi muito mediano, tá? E sobre a Redoma é um livro que eu quero ler mesmo só para poder terminá-lo, mas eu espero que ele seja bom da metade pro fim, porque até então é muita enrolação. Stephen King, ele é muito prolixo na sua escrita, né? Mas assim, eu quero saber o mistério que está por trás aqui da Redoma, né? Se você não sabe da história, existe uma cidade fictícia chamada Chester Mill e ela foi enclausurada dentro de uma redoma. Simplesmente apareceu uma redoma de matéria totalmente em volta da cidade que aprisionou as pessoas que estavam dentro, ou que estavam dentro da cidade. E aí transcorre todo esse mistério de saber o que é essa redoma, se é sobrenatural, se é científica, e eu quero muito saber as causas, mas assim, eu sei que eu tenho que enfrentar aqui, na verdade, são 1074 páginas, mas eu acho que eu tô na 350, então assim, tem bastante coisa para ver ainda, e espero que eu consiga esse ano. E o terceiro livro da lista é Criança 44, um livro do autor britânico Tom Robb-Smith, que é o primeiro livro de uma trilogia cujo personagem principal é um ex-agente soviético chamado de Liev Demidov, e ele é um agente aqui que está perseguindo um serial killer que rapta crianças. E esse é um dos livros, eu confesso para vocês, que eu abandonei esse ano e pretendo ler em 2026, porque é uma história que começa muito bem, ele te prende nas primeiras páginas, ele te conta o período histórico ali do Holodomor, né, que é onde o Stalin determina que os ucranianos passem fome, né, em detrimento à rebeldia, né, é assim que Stalin pensa, e é ali que surge esse serial killer. Devido à fome, ele começa a praticar o que eu não posso falar aqui no YouTube, né, mas ele, devido a essa questão social aí da época, ele se torna um serial killer. Só que eu abandonei o livro por quê? Primeiro porque o livro depois ele vai tomando outros caminhos. E aí ele vai falar sobre a União Soviética, o Partido Soviético, a mão de ferro controlada, e ele foge dessa questão do serial killer. Então o livro me pegou nas primeiras páginas e depois ele foi ficando morno. E ele é um livro que eu coloquei na lista logo depois do Sob a Redoma, porque eu dou um equilíbrio de páginas. Esse é um livro curtinho, ele é pequeno e tem 396 páginas, muito fininho. Então, caso por algum motivo, em fevereiro, eu não consiga ler o Sob a Redoma, né, eu não consigo ler o Sob a Redoma dentro do prazo que eu estipulei, eu consigo depois corrigir o meu tempo com um livro pequeno, que é Criança 44. Caso você não saiba, há um filme baseado em Criança 44 que se chama Crimes Ocultos, lançado em 2015. E tem o Tom Hardy e o Gary Oldman no filme, e também uma atriz muito bacana, que eu gosto muito dela, mas não vou lembrar o nome dela agora, mas vou colocar aqui embaixo para vocês saberem e pesquisarem sobre o filme. Ainda bem que eu não assisti esse filme, eu estava para assistir esse filme, mas depois acabou que não dando certo de eu assisti-lo, e depois eu consegui pegar esse livro aqui por indicação de um canal chamado Rodrigão 1002, e eu participo do grupo dele de inscritos do canal, né, onde a gente troca várias ideias, e eles falam muito bem desse livro aqui, tanto que quando você entra lá no grupo deles lá do WhatsApp, eles perguntam, e aí, vocês já leram Criança 44? Mas eu confesso que não me pegou, então tô deixando ele para ler agora, e eu faço essa intermediação, né? Então, como eu peguei um calhamaço para ler de mais de 1000 páginas aqui em fevereiro, caso eu não consiga terminá-lo dentro de um mês, eu posso fazer a correção com um livro pequeno. Então tá aqui, Criança 44 é a terceira indicação da lista. O quarto livro da lista é Nossos Deuses São Super-Heróis, do quadrinista norte-americano Christopher Knowles. E eu confesso para vocês que esse livro já está há muito tempo na minha estante, e foi uma indicação de um amigo que eu comprei ele, mas nunca cheguei nem a folheá-lo. E esse livro é mais um trabalho, colocando as impressões do autor aqui, sobre os super-heróis de hoje em dia, né? Na visão dele, os heróis que nós conhecemos como Batman, Superman, Mulher Gato, Mulher Maravilha,
Lanterna Verde e etc., são uma lacuna para os deuses antigos. Então, assim, a humanidade deixou de crer nessas mitologias e, para colocar no lugar, colocaram os super-heróis que nós conhecemos hoje. É um trabalho que aparentemente pode ser interessante. Não conheço a premissa do livro, vou ler. Muito provavelmente vai ter alguma resenha aqui no canal e tô curioso para saber o que o autor pensa aqui e quais os argumentos dele para achar que os super-heróis de hoje em dia são uma lacuna dos deuses antigos, já que a humanidade já não acredita mais e tudo virou uma mitologia. Então, esse é o quarto livro para o ano de 2026. E o quinto livro da lista é It, a Coisa, do Stephen King. E é uma vergonha muito grande para mim falar que eu estou lendo Stephen King e ainda não li It, a Coisa. É a primeira coisa que o pessoal pergunta. E é uma vergonha muito grande porque, diante de tudo que tem lançado na TV, como seriados, filmes, sobre o It, e recentemente nós tivemos aquela série Bem-vindo a Derry, né, que acabou recentemente, se eu não me engano, e eu tô correndo muito de spoilers, né, e eu precisava ter colocado esse livro já no começo do ano, para já terminar isso aqui, para já tirar isso aqui da frente, né? Mas como Under the Dome, ou Sobre a Redoma, ainda está precisando ser lido, eu coloquei muito provavelmente para maio, ou para final de abril, esse livro aqui. E estou muito esperançoso, porque até então só Salem me chamou a atenção. Dos 7 livros que eu já li do Stephen King, o 8º é o Sobre a Redoma, né? Até agora, assim, nada do Stephen King me chamou a atenção. E espero que It mude as coisas. E aí eu tô esperando terminar o livro, né? Para depois assistir o filme de 92, depois a parte 1 de 2017, a parte 2 de 2021, né? Eu posso estar errando aqui nas datas dos filmes. E aí, se eu gostar, depois eu maratono tudo a respeito de It e depois eu vou para a série Welcome to Derry, ou Bem-vindos a Derry. Então, esse é o quinto livro que eu lerei nessa lista de 2026. O 6º livro da lista se chama Imagens Estranhas do Uketsu. Antes de eu falar sobre esse autor curioso aqui, eu vou falar que eu escolhi o livro para ser colocado na 6ª posição para fazer contraponto ao calhamaço do It, a Coisa. Ele é um livro que, apesar dele parecer um pouquinho grosso, ele só tem 180 páginas. Aqui a folha escolhida aqui ela é um pouquinho mais grossa, mas é um livro que isso aqui eu termino muito provavelmente em menos de uma semana. O que falar de Uketsu, o autor do livro Imagens Estranhas? Primeiramente, você nunca vai ouvir falar o nome dele e nem vai saber como é o verdadeiro rosto dele. Primeiro de tudo, ele é um youtuber e tem mais de 1 milhão de inscritos no seu canal, e ele é um youtuber mascarado, totalmente esquisito, que faz vídeos aleatórios pro YouTube. E esse livro é um fenômeno no Japão, justamente, eu acho que muito se deve por causa da figura estranha do Uketsu. E segundo aqui, pelo que eu li no livro, a premissa do livro aqui parece ser muito interessante. Eu não sei se são 9 ou se são 11 histórias que parecem desconexas, mas no final todas se formam numa história só e tudo depois tem um desfecho. Eu tomei esse pequeno spoiler e tô avisando para vocês que é um pequeno spoiler, que no final as 9 histórias se juntam e se tornam numa história só, porque eu detestaria ler um livro que no final, eu chego no final e não tem a recompensa do desfecho da história. Então eu a princípio tinha achado ruim de saber que no final todas formavam uma história só, mas depois eu falei, não, é melhor eu saber agora do que depois eu chegar até o final do livro desavisado, sem saber que na verdade há um desfecho e sabendo que todas as histórias que a princípio pareciam desconexas formam uma história só. Então assim, conta aqui um mistério macabro a respeito de uma morte, né, e de um blog que é encontrado por 2 estudantes japoneses, e esse blog chama a atenção de
de um desses estudantes aí que avisa o outro e eles começam a estudar, a tentar entender do porquê o autor desse blog parou abruptamente de escrever. Então eles começam uma pesquisa aí e aí depois disso só lendo mesmo. Então essa é a sexta indicação, Imagens Estranhas. E depois pesquisem sobre o Ketsu. Vocês vão ver que ele é um youtuber aí totalmente diferente. A sétima indicação de livro é Detetives Selvagens, de Roberto Bolanho. E eu espero que quando eu começar essa leitura eu esteja por volta ali de junho, ou seja, a segunda metade do ano. Esse livro me chamou a atenção por causa de uma youtuber que fez uma resenha dele e eu fiquei fascinado pela resenha que ela fez. E eu tenho esse livro acho que uns 8 anos mais ou menos. E quando eu comecei a ler esse livro, há uns 7, 8 anos atrás, e eu lembro que eu precisava ler, depois que eu vi a resenha dela, desse livro, eu falei, eu preciso comprar esse livro. Eu lembro de eu ter pago acho que o valor cheio, nem ter esperado uma promoção. Eu achei lá para comprar, vi o primeiro link e comprei porque eu precisava, urgente. Sabe aquela vontade de ler um livro só pela resenha que um youtuber faz? Pois é, eu tive com esse livro aqui. E confesso para vocês que eu achava uma coisa e na verdade o livro começou sendo outra. Aqui o livro a gente tem a história do Arturo e do Ulisses. E eles vão atrás de uma poetisa, os dois são poetas, tá? Poetas de rua, e eles vão atrás de uma poetisa e de uma pensadora vanguardista chamada Cesareia. A princípio eu achava que esse livro seria um livro de suspense, de um crime não resolvido ou de um aparecimento não elucidado, né? Mas assim, o livro estava tomando algumas proporções aqui que eu entendi que talvez não fosse o livro que eu achava que fosse, né? Que era um livro mais de mistério. Aqui estava contando a história deles, né? Essa história mais marginalizada, de amores, de essas coisas de adolescente, de pessoas que não têm, assim, muito compromisso, né? Que vivem uma vida, uns bons vivants, vamos dizer assim. E não tinha entrado no mistério propriamente dito. Então eu resolvi abandoná-lo. Mas eu resolvi dar mais uma chance para ele, porque assim, como eu havia falado novamente, né, eu paguei pelo livro, e paguei caro nesse livro, hein, sem desconto nem nada. Então eu preciso lê-lo de qualquer maneira e preciso ver se realmente é tudo aquilo. Se eu achar o link da resenha, eu vou colocar aqui nos comentários fixados para vocês darem uma olhada numa ótima resenha dessa booktuber aí que fez eu comprar esse livro. Mas tá aqui, Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho. Ah, e só uma curiosidade, esse livro foi eleito em 2006, como o livro chileno mais importante dos últimos 25 anos. Então assim, ele tem um peso muito grande. E outro, ele é um livro de médio porte, né? Então eu consigo casar bem aí, porque o sexto livro é um livro rápido, né? O sexto livro da lista é um livro rápido, então esse sétimo livro aqui vai dar uma boa leitura aí e eu vou conseguir manter o cronograma. O oitavo livro da lista, aí que tá. Eu poderia estar considerando esse livro aqui como se fosse 4 livros, como se eu estivesse lendo 4 livros, aí eu poderia às vezes fechar o ano com ele, lendo só ele de agosto até o final do ano. Mas eu quero tentar me superar, e é o que eu falei, é uma tentativa de uma tentativa não, é um estudo de uma meta factível, tá? É Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson. Se você ainda não conhece o Brandon Sanderson, saiba que ele é um dos autores aí que mais vem sendo falados e é um dos autores que mais vem crescendo nesse mundo aí da literatura fantástica. Muito provavelmente, se você já ouviu falar de Mistborn, saiba que é do Brandon Sanderson. E Roda do Tempo também. Apesar de que Roda do Tempo foi só concluída pelo Brandon Sanderson devido à morte do seu autor original, que é o Robert Jordan, né? O que é legal no Brandon Sanderson que me motivou a comprar esse calhamaço aqui? O Brandon Sanderson, ele trabalha com cronogramas e ele geralmente cumpre. Totalmente diferente do George Martin, que está há muitos anos tentando entregar aí Game of Thrones e ele ainda não terminou, e os fãs não sabem nem se ele vai conseguir terminar em vida as obras. O Brandon Sanderson não, totalmente diferente. Ele trabalha com cronogramas, ele vai avisando o seu público a respeito dos livros e ele tem cumprido
muito bem aí os seus prazos. Então isso é um ponto positivo do autor. O que me levou a comparar essa obra aqui. Caminho dos Reis é o livro 1 de uma série de 10 livros que são as crônicas da... vamos lá. Relatos das Guerras da Tempestade. E no Brasil, são 3 livros até agora lançados, sendo que o quarto acho que já vai lançar nos Estados Unidos, mas ainda vai se demorar um pouco para chegar no Brasil. E é trazido pela editora Trama. Eu já meti o louco e sem conhecer Brandon Sanderson, eu já comprei esse calhamaço aqui e já comprei os outros 2, sem saber se sequer eu vou gostar da história. Mas, assim, eu tenho certeza que vou gostar, porque pelo pouco que eu li de Brandon Sanderson, eu tive certeza de que é um estilo de narrativa que eu gosto bastante. Primeiro porque ele não tem aqueles personagens tradicionais das aventuras de RPG, né? Aqui os personagens fogem totalmente desse grupo conceitual tradicional aí das literaturas fantásticas. E universo compartilhado. Eu me amarro muito nisso, dessa questão de um autor, ele cria um universo próprio e ali ele vai colocando suas histórias e elas fazem uma sinergia de certa forma. O Brandon Sanderson está fazendo isso com as suas principais obras, ponto positivo para ele. Eu vou colocar aqui embaixo o nome do universo compartilhado do autor, e uma coisa muito interessante que ele falou nas redes sociais é a maneira correta de como consumir as suas obras, né? E ele fala para não começar pelo Caminho dos Reis, mas sim por Mistborn. Só que como eu quero ler muito isso aqui, esse calhamaço maravilhoso aqui de 1240 páginas, eu resolvi passar na frente aqui e não seguir as instruções do próprio autor. Então tá aqui, essa é a indicação, 8ª indicação aí, o 8º livro da lista, O Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson. O 9º livro da lista é A Construção da Maldade, do autor Roberto Motta. E é um livro que vai totalmente na contramão daquilo que eu estava lendo, que é literatura fantástica, né? Mas é um livro que, do pouco que eu li ele, eu já gostei bastante. Eu comprei ele numa livraria e tive que pegar ônibus, e eu estava com ele, dei uma lida nas primeiras páginas, e se for tudo aquilo que ele começou a dizer nas primeiras páginas sobre a segurança pública do Brasil, então posso dizer seguramente que nós estamos ferrados aqui no Brasil se a gente não tomar uma certa medida drástica. E aqui ele fala como subtítulo, como ocorreu a destruição da segurança pública brasileira. Esse é um livro que ele vai pôr muito medo no cidadão brasileiro, o cidadão considerado de bem aí, né? Mas assim, eu acredito que seja um livro muito fidedigno, porque assim, para quem não conhece o Roberto Motta, ele é um engenheiro de formação, né? Mas ele é muito conhecido, ele foi muito conhecido, ou é muito conhecido, pelos comentários que ele fazia na Jovem Pan. Acho que ele não está mais lá, tenho quase certeza que ele não está mais na Jovem Pan. E ele é conhecido também como um dos fundadores do Partido Novo, que é um partido de direita aqui no cenário brasileiro. E é um livro muito importante. Então, assim, é bom a gente variar um pouquinho nas nossas leituras, né? Nem só de literatura fantástica vive o leitor. E é bom porque é o seguinte, eu não cheguei a comentar aqui na indicação anterior, mas eu gostaria de fazer aqui uma pausa só para a gente discutir uma coisa. Um livro desse aqui, ó, você não consegue carregar na sua mochila. Na verdade, você consegue, só que você não consegue preservar a integridade física do livro. Então, um livro desse numa mochila, ou você guarda bem a fim de que não mexa, né, no vai e vem do ônibus, ou você lê em casa. E esse é um livro aqui que eu vou ter bastante dificuldade de fazer a leitura, porque parte da leitura que eu faço durante o dia, eu faço dentro do ônibus, indo trabalhar, indo e voltando trabalhar. Então um livro como esse aqui é muito mais fácil de transportar, né? Então eu consigo transportá-lo normalmente dentro da mochila, sem que haja danificações nele, né? Avarias nele, né? E parte da minha leitura diária, do que eu estabeleço como meta para a leitura diária, eu praticamente mato dentro do ônibus. Então eu chego em casa e não preciso ler, porque eu já cumpri minhas metas diárias, minha meta de páginas diárias durante um dia. Com
Caminho dos Reis aqui, eu não vou poder levá-lo, porque eu sei que do jeito que eu ando com mochila, em que eu coloco minhas marmitas, essas coisas, e como eu mexo bastante dentro do ônibus, eu sei que esse livro aqui eu vou ter que ler em casa, então assim, eu vou ter que tirar um tempo todo dia para lê-lo. E é isso. Essa é a 9ª indicação. Desculpa fazer aqui um comparativo dos livros, mas tá aqui, A Construção da Maldade, do Roberto Motta. E o 10º livro da lista se chama Mindhunter, e muito provavelmente você deve conhecer esse nome por causa da série da Netflix, inclusive tem até um indicativo aqui, ó, que foi por causa deste livro que criou-se a série no Netflix, e o autor dele é o John Douglas, juntamente com o Mark Olshaker. O John Douglas, para quem não sabe, ele é um agente, um ex-agente verdadeiro que realmente existiu, e foi ele que criou a técnica do perfilamento, ou profiling, que é uma técnica aí utilizada, se eu não me engano, até hoje para caçar os assassinos em série. E se eu não me engano, foi ele que criou, pelo menos a série narra que foi um agente, acho que o protagonista da série, que criou o termo alcunha assassinos em série, mas na verdade eu acho que foi o próprio John Douglas que ele criou essa alcunha de assassinos em série. Então essa aqui é o 10º livro da lista para ler em 2026. O 11º livro da lista, que também tem essa temática de assassinato, mas graças a Deus fica nessa parte de ficção, é O Assassinato na Casa do Pastor, de Agatha Christie. Para quem não sabe, eu sou muito fã de Agatha Christie e eu queria muito ler esse livro porque, para quem não sabe, esse é o primeiro livro em que aparece uma das personagens principais da autora, chamada de Miss Marple. Para quem também não sabe, a Agatha Christie repete muito seus personagens no decorrer dos seus livros. O próprio personagem principal dela, que é o Hercule Poirot, que é o detetive belga, ele aparece pelo menos em 33 livros dos mais de 80 que ela escreveu. Aqui nós temos uma personagem que tem a primeira aparição dela e a segunda personagem que mais aparece nos livros, que é a Miss Marple. E eu passei esse livro na frente de todos os outros livros da Agatha Christie que eu ainda não li, porque eu quero entender como funciona a mente da Miss Marple. Essa é a 11ª indicação aqui de livro, é Assassinato na Casa do Pastor, da Agatha Christie. Último livro da lista e 12º livro para ler em 2026, e esse livro aqui também entra no hall da vergonha. E todo mundo que se diz fã de space opera ou fã de literatura de ficção científica e não ler Isaac Asimov ou a série Fundação é uma pessoa que pode ser considerada poser. E eu não quero fazer parte desse time de pessoas que se diz fã de space opera e não ter lido pelo menos um livro do Isaac Asimov. Eu escolhi Fundação porque eu comprei o box, eu já assisti a primeira temporada da série, minha esposa a maratonou, né, as 3 temporadas. Eu não quis assistir mais, porque eu preferi esperar para comprar o livro para saber o que o Isaac Asimov estava falando aqui, para depois entrar na série. E ele é um livro curto, é um livro tranquilo. Dezembro, muitas vezes a gente tá na correria de alguma coisa, de viagem, se preparar para as férias, alguma coisa assim. Então, na minha opinião, não poderia ter sido um livro grande, um livro de calhamaço aí, de mais de 500 páginas. Então é um livro tranquilo, aqui ó, de 297 páginas, mas é um livro com página fina. Então, aparentemente, um livro fácil de terminar. Então, essa daqui foi a lista dos 12 livros que eu vou ler em 2026. E, por favor, me dê alguma dica aí nos comentários de um livro para eu ler, um livro que você indica aí que eu possa estar lendo. Porque o que acontece? Se eu conseguir cumprir a meta aqui de leitura dos 12 livros, eu vou buscar continuar lendo, né? Não posso parar em 2026. Pretendo, se eu estiver vivo, claro, e assim pretendo estar, continuar lendo. Tendo batido a meta, a gente vai tentar buscar além. Caso não consiga terminar mais de um livro bônus, eu jogo pro ano seguinte. E assim eu vou mantendo, tá bom? Outra coisa muito interessante também que eu gostaria de falar, é uma dica que eu dou muito importante, é que se você vê que você não está conseguindo ler um livro, seja porque você
não está engajado nele, não está achando interessante, mas você quer terminá-lo, você não quer simplesmente abandoná-lo, tenha livros plano B. Eu tenho alguns livros plano B que eu não vou elencar aqui nesse vídeo, caso eu não venha gostar de um desses 12 aqui que eu falei, com exceção, claro, do Criança 44, que eu já conheço, já estava lendo, e do Sobre a Redoma. Mas esses 10 aqui, além desses 2 que eu falei, e caso eu não vier a gostar, para que eu não perca o hábito, então vamos supor que eu não esteja gostando de um livro. Forçar-me a ler esse livro pode fazer com que eu perca a vontade de ler. E aí eu desando todo o meu projeto de leitura de 2026. Isso pode acontecer com você também. Então não está gostando da leitura? Pegue um livro de plano B, ou então troca com algum livro da listagem que você montou e vai lendo. Vai tentando dar um fôlego, deixa aquele outro livro de lado que você não está engajado. E assim você vai gerando estratégias para que você não pare de ler. Assim eu estou fazendo e assim está dando muito certo. 2025 foi muito bom e espero poder cumprir em 2026 toda essa meta de livros aqui que eu passei para vocês. Caso você não seja inscrito no canal, por favor se inscreva, dá uma força, nós estamos chegando a quase 1000 inscritos e preciso muito da sua ajuda nesse começo de jornada. Por favor, deixe seu like, comente aí, também me ajuda bastante os comentários nos vídeos, então engaje bastante o vídeo aí e compartilhe, por que não, com algum amigo seu aí para fazer a leitura, ou algum amigo aí que tem alguma indicação de leitura para nos dar, coloque aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima capa.